Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jander, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Fogo de Pelotas e nós estamos essa semana com a série Raízes sobre o tema família. E no vídeo anterior eu falei sobre a importância da família na Bíblia, como Deus vê a família, de que forma Deus prioriza a família em detrimento de tantos outros temas que a Bíblia traz. E agora, nessa segunda live, eu gostaria de falar então sobre os relacionamentos românticos, porque é a forma como as famílias nascem, é a maneira como as famílias acabam sendo geradas, e eu quero falar um pouco sobre esse tema à luz da palavra de Deus. Olha, não sei se você já percebeu, mas os relacionamentos eles são muito valorizados por Deus. Deus ama relacionamentos. Tanto é verdade que quando ele criou o homem e a mulher, no jardim do Éden, todo final da tarde Deus vinha para conversar, para ter um tempo de qualidade com Adão e Eva. E Deus continua sendo assim, ele quer se relacionar conosco. Ele nos oportuniza um relacionamento, né? Por meio da oração, da intercessão, por meio do louvor, da adoração. Deus é um Deus de relacionamentos. Agora, é interessante que os relacionamentos, eles acabam tendo bastante enfrentamentos, porque a nossa dificuldade é saber se relacionar com pessoas que são diferentes de nós. Eu quero te mostrar algo importante em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 22. É o caso aquele famoso de Pedro, né? Então Pedro aproxima-se de Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Quando ele fizer algo contra mim? Quantas vezes eu tenho que perdoar aquele camarada, aquela pessoa que sempre me perturba? E Jesus disse: olha, Pedro, até 70, não 7, né, mas até 70 vezes 7. Porque Pedro pergunta para Jesus, até 7 vezes? E ele fala, não, Pedro, até 70 vezes 7. Ou seja, o que Deus está dizendo é que, independente da situação, o relacionamento sempre tem que ser reconciliado. Deus é um Deus de relacionamentos, Ele não quer que você quebre relacionamentos. Ele não quer que você rompa relacionamentos, Ele quer que você se relacione com as pessoas. Em qualquer instância, em qualquer nível de autoridade, em qualquer diferença, Deus deseja que você sempre se relacione. O inimigo de Deus sempre vai desejar romper relacionamentos, colocar ofensa no meu coração, no seu coração, contra as pessoas. E Deus sempre vai dizer a você, você sempre deve perdoar para voltar ao relacionamento. Em Mateus 5, 21, 24, a Bíblia diz, Jesus diz, portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e te reconcilia primeiro com teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Olha só como Deus protege os relacionamentos. Ele está dizendo, olha, antes de você ofertar para mim, te reconcilia. Se você sabe que alguém tem algo contra você, vai e te reconcilia, porque eu não vou receber a tua oferta. Então, quero começar esse tema dos relacionamentos românticos apenas salientando que relacionamentos são importantes. Deus os deseja. Deus cria princípios para você restaurar os relacionamentos. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, a palavra de Deus diz: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Sabe qual é a 7ª que a alma de Deus abomina? Contenda entre irmãos. Então, com isso, dá para perceber realmente como os relacionamentos são importantes. Agora, é óbvio que esses relacionamentos, eles também têm a sua parte relacionados aos relacionamentos onde nós sentimos atração por uma pessoa do sexo oposto e aí desejamos, então, constituir talvez uma família, enfim. Então, na verdade, quando nós olhamos assim para as categorias, né, daqueles que são próximos a nós, porque a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, em Mateus 22, nós temos então pessoas estranhas ou inimigas, que são pessoas tratadas como próximas a nós, autoridades, chefes, pastores, líderes, autoridades eclesiásticas ou civis, pais e família são nossos próximos, irmãos e irmãs, sejam de sangue ou irmãos em Cristo, ou também os parceiros românticos. Essas são as pessoas que poderíamos classificar como o próximo que a Bíblia diz. Amarás o teu próximo
como a ti mesmo. E eu quero falar sobre os relacionamentos românticos. Primeira coisa que é importante a gente definir é que a questão do amor que envolve o relacionamento romântico, ela precisa entender que, nós precisamos entender que o amor é sempre escolher o bem maior para todas as pessoas envolvidas. Então, se eu me proponho a amar alguém, o amor implica que eu escolha o bem maior para aquela pessoa e não para mim. Porque amar é doar-se. A Bíblia diz que não há maior amor do que dar a vida por outra pessoa. Então, quando eu me proponho a amar alguém, eu estou propondo muitas vezes a deixar de fazer coisas para mim, para fazer por aquela pessoa. Então, o amor é sempre escolher o bem maior ao outro, aqueles que estão envolvidos. Nós deixamos muitas vezes de pensar em nós mesmos e acabamos pensando no bem daquela pessoa. Então, nós fomos criados por Deus como seres sexuais. Então, a sexualidade que está em nós não foi criada por Satanás. Por mais que a gente, no meio cristão, acabe orientando as pessoas a não se darem a conhecer a sexualidade por meio da pornografia ou por meio de filmes, de séries, mas tentar entendê-la de outras formas, isso não quer dizer que a sexualidade do ser humano é algo que foi criado por Satanás. Quem criou a sexualidade no ser humano foi Deus. Então Deus é o especialista em sexo, não é Satanás que é especialista. Ele é o especialista nisso. É Deus que sabe como isso funciona. É Deus que criou os hormônios do prazer, da alegria. É Deus que criou as sensações que se tem quando duas pessoas estão juntas. Tudo isso foi Deus quem criou. Então é importante a gente colocar os pingos nos is em relação à sexualidade, saber que isso é uma ideia de Deus. Então amar uma outra pessoa é uma bênção. E Deus deseja que nós nos demos em casamento, tenhamos filhos. Isso é uma visão de Deus. Agora, não há dúvida de que o maior impacto emocional que você terá em sua vida vai vir de um relacionamento romântico. Não há sombra de dúvidas disso. Tirando a perda de um ente querido ou tirando qualquer tipo de acidente, não há dúvida de que os maiores impactos emocionais que nós temos, eles advêm dos relacionamentos que nós temos romanticamente. Então, é muito importante a gente também compreender que nós vamos sentir atração pelo sexo oposto. E isso é algo natural. E essa atração ela não deve ser reprimida, mas ela deve ser controlada. Por quê? Porque a gente precisa entender que há momentos para todas as coisas. Então nós devemos compreender que a atração que vem através da minha vida na direção de uma outra pessoa, ela é saudável porque Deus colocou em mim essa atração pelo sexo oposto. Então não há nada de errado em você. As pessoas acham que talvez a idade mude a questão da atração. Qualquer pessoa vai sentir atração pelo sexo oposto, porque isso são coisas que Deus colocou em nós. É como se fosse um dom de atração. A gente olha, observa e algo nos atrai. Então isso não é ruim, isso é bom. O problema é que nós temos um lado dessa atração que é o que nós devemos nos afastar, que é chamado de lascívia, que é quando eu escolho fazer alguma coisa de forma egoísta, apenas para gratificar os meus desejos e as minhas emoções. Então, o fato de eu ser um jovem solteiro e sentir atração por uma menina solteira da minha idade ou sexo oposto a mim, e eu querer ter um relacionamento romântico com ela, ou você que está me ouvindo que é uma mulher e quer ter um relacionamento romântico com um homem, e você quer apenas para satisfazer os seus desejos egoístas e satisfazer as suas vontades e desejos, isso não é saudável. A Bíblia chama isso de lascívia. É quando você vai usar a outra pessoa para satisfazer os seus desejos. Isso a Bíblia condena, porque isso não é amor. Não se esqueça, amor é fazer o bem maior para o outro, não para mim. A lascívia é o contrário do amor. A lascívia é, eu te quero para satisfazer os meus desejos. Quando eu satisfizer os meus desejos, eu não te quero mais. Aquela pessoa passa a ser descartável na sua vida. E isso não é amor. E isso a palavra de Deus orienta a não fazer. Por quê? Vai fazer mal a outra pessoa e também vai fazer mal a você. Porque essas coisas não trazem benefícios. Isso traz muitos problemas emocionais a todos aqueles que se envolvem. Então a gente poderia classificar esse sistema de relacionamentos românticos em dois tipos.
O namoro, que é o que se tem hoje, que é o que se apresenta hoje, e o romance, a maneira de Deus. O que seria o namoro? O namoro é eu sentir uma atração por uma pessoa do sexo oposto e perseguir essa atração através de olhares, beijos, carícia e avançar em todos os limites que eu desejar para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos. E eu vou até onde eu desejar. Depois, se eu satisfizer, eu troco aquela pessoa por outra pessoa e assim eu vou trocando até eu encontrar alguém que eu entenda que talvez seja a pessoa certa, né? Só que às vezes quando você encontra a pessoa certa, você cai na mão da pessoa que está naquele processo que você estava, de satisfazer-se. Então você pode ser agora utilizado por aquela pessoa. Então esse tipo de sistema a gente chama de namoro, que é sem limites, onde o amor não é o fundamento, e sim a lascívia. E o que a Bíblia propõe? A Bíblia propõe o romance à maneira de Deus, que é um pai concorda em trabalhar com um jovem qualificado para conquistar o coração da sua filha. O pai, ele vai junto com a sua filha, ou a família junto com a menina ou com o menino, vai encontrar alguém qualificado para se aproximar do seu filho. O romance à maneira de Deus, ele implica em que a família esteja junta nesse processo. A família está envolvida nesse processo. Não como aqueles que vão escolher o par romântico, não é isso. Mas a família será aquela que vai junto com o filho e com a filha orientar, sugestionar, acompanhar. Por quê? Porque os pais são o padrão de Deus de autoridade para os seus filhos. E são eles que vão buscar de Deus a revelação sobre o que está acontecendo. Então os pais são os protetores do coração do filho e da filha. Não há pessoas melhores para orientar um filho e uma filha no relacionamento romântico que os pais, porque eles foram escolhidos legitimamente por Deus para esse processo. Qual é a diferença do romance à maneira de Deus para o namoro? O namoro, os jovens saem a ficar um com o outro apenas por diversão. No romance à maneira de Deus, não. O fundamento disso é envolver a família, é perceber se aquilo realmente é o que Deus quer e não tem o envolvimento da lascívia, que é uma obra da carne. Então, na verdade, o que a gente também precisa compreender é que Deus nos criou para sermos uma bateria e não uma pulga. Eu fui criado por Deus para ser uma bateria, uma fonte de amor, de carinho, de afeto, de proteção para as pessoas. Deus não me criou para eu ser um pulgão que vai lá, chega na pessoa, suga amor, carinho, afeto e deixa aquela pessoa seca. E aí depois eu vou atrás de uma outra pessoa gordinha, né, de amor, de carinho, de afeto para eu sugar dela vida, sugar dela atenção e carinho. Nós não fomos criados por Deus para ser essas pulgas. Deus nos criou para sermos uma bateria onde essa fonte é o Espírito Santo na minha vida. Então eu jamais, como um homem solteiro, vou me relacionar com uma mulher solteira a fim de tirá-la, de tirar dela honra, de tirar dela alegria, de extrair dela tudo que eu preciso. Na verdade, tudo que eu e você precisamos é de Deus. Essa é a fonte principal. Outra coisa importante também, não sei se você já pensou nisso, né? Mas a quem pertence o seu corpo? Sabia que a Bíblia diz isso? Em 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Se eu sou uma pessoa solteira, o meu corpo, ou casado, enfim, mas o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo não é meu. O meu corpo pertence a Deus. E eu não vou dar o meu corpo a qualquer pessoa. Agora, vocês sabiam que quem é casado, além do seu corpo pertencer a Deus, Deus diz que o corpo do casado pertence ao cônjuge? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4 diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido tem. E também da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem a mulher. Então, quando nós somos casados, o meu corpo é da minha mulher e o corpo da minha mulher é meu. Quando eu sou solteiro, o meu corpo é de quem? Do Senhor. Ele é o templo do Espírito Santo. Agora, em que momento que o meu corpo passa a pertencer à minha mulher?
Em que momento que o corpo da minha mulher passa a pertencer a mim? Será que é só no casamento? Há um texto na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 11 a 12, falando sobre as características da mulher virtuosa, mas tem uma frase muito interessante que diz: e ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, falando da mulher virtuosa que é casada com seu marido e que faz tantas coisas ali em Provérbios 31. Só que o relato diz, e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Sabe o que dá a entender isso? Que aquela mulher já estava reservada àquele homem. Porque ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Quando é que começou a vida dela? Quando ela nasceu. Eu creio que se alguém é solteiro, essa pessoa não está livre, ela está reservada. Então, se você é solteiro, você está reservado para alguém. Quem? Eu não sei. Pergunte ao Senhor. Ele sabe todas as coisas. Eu sou casado, eu estou ocupado. Você é solteiro, está reservado. Se você está reservado, por que você vai se entregar a alguém que não vai ser seu? Seu no sentido de o corpo ser fisicamente da mulher e do marido nesse sentido, né? Ninguém é dono de ninguém nesse sentido, né? Mas eu como solteiro, se eu estou reservado para alguém, o que eu espero de Deus? Que essa pessoa se apresente. Porque se eu tocar outra pessoa que não está reservado para mim, eu estou tocando no corpo de alguém que Deus não reservou para mim. E isso é grave. Isso é muito grave. Então, o Romance à Maneira de Deus, ele introduz o conceito de que nós, aqueles que estão solteiros, devem aguardar no Senhor a pessoa que Deus escolheu para ser a sua esposa e ser o seu marido. Todo relacionamento romântico que se inicia muito cedo, ele traz muitos problemas emocionais, ele descontrola muito a vida dos jovens e muitas vezes não dá em nada. Por quê? Porque Deus não tem aquele momento como momento para unir aquelas duas pessoas em uma unidade de uma só carne. Então o que acontece muitas vezes é que, ao invés de ser um romance à maneira de Deus, aquele namoro, ele mais prejudica aquelas pessoas do que ajuda. Então nós temos casos assim de muitas pessoas que depois de um namoro acabam tendo problemas emocionais, têm que se tratar. Por quê? Porque mexeram com as suas emoções, criaram expectativas que não eram para serem criadas. Depois, para sair daquele processo, é duro. E mais, depois que essas pessoas se casam muitas vezes, elas carregam a dor e o sofrimento dos muitos namoros que tiveram. E aí quando chega no casamento, que é para ser o auge do prazer, que é para ser o momento de entrega total, que é para ser aquele momento em que nós vamos realmente nos doar para aquele parceiro de casamento, as dores e as feridas adquiridas em toda a juventude travam aquelas pessoas. E aí quando o casamento é para ser o grande momento de satisfação e prazer, de alegria, torna-se muitas vezes difícil. Por quê? Porque estamos machucados, feridos, temerosos de nos entregarmos totalmente àquela união que realmente é santa, que não é uma união cuja lascívia governa. Então, o namoro, ele prefigura a autossatisfação. O romance à maneira de Deus, ele tem o fundamento de que eu só vou me relacionar com alguém se aquela pessoa realmente for separada para a minha vida. E aí eu vou construir com ela e com a minha família e com a dela o momento certo de nós noivarmos e casarmos. Esse é o relacionamento que envolve a visão de Deus para os relacionamentos românticos. E sabe, a Bíblia, ela fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, sobre as obras da carne. E sabe, as obras da carne, elas são manifestas, e a Bíblia diz que são, dentre tantas elas, adultério, que é a relação sexual fora do casamento, fornicação, relação sexual sem estar casado, impureza e lascívia, ausência de freio, indecência, depravação, sem limites. Toda vez que eu me relacionar romanticamente com alguém e eu estiver em uma relação de adultério, de fornicação, de impureza ou de lascívia, essas coisas não vão construir aquilo que eu desejo dentro da vontade de Deus. Então, muitas vezes o que tem acontecido é que o namoro ele tem sido mais praticado do que o romance. E é por isso que nós vemos tantas famílias, às vezes, tendo dificuldade de estabelecerem casamentos à luz da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus orienta que os jovens eles se guardem fisicamente.
Então, o relacionamento sexual na Bíblia, ele é desorientado fora do casamento, porque relacionamento sexual fora do casamento tem nome. O nome dele chama-se fornicação. Adultério é quando o homem é casado, a mulher é casada e tem relacionamento sexual fora do casamento. Mas a fornicação é quando a pessoa não é casada e ela tem um relacionamento sexual fora do casamento. E isso chama-se obras da carne. E a Bíblia diz que todos aqueles que cometem as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Como nós estamos falando de raízes, de fundamentos, nós estamos trazendo aqui os fundamentos da palavra de Deus. E a Bíblia nos orienta que se somos solteiros, nós devemos andar nas obras do Espírito e não nas obras da carne. Então, se eu me relaciono romanticamente com alguém, a lascívia não deve ser a base para o meu relacionamento. A alma se corrompe. É isso que acontece durante o relacionamento lascivo do namoro. E as portas geracionais da iniquidade se abrem também. Acaba isso tudo entrando nas minhas gerações e não somente prejudicando a minha vida, mas também a vida dos meus filhos. É claro que Jesus, ele, quando entra na minha vida, o sangue dele rompe tudo isso, quebra tudo isso, e glória a Deus por isso. Então evite, se você é jovem, se você é solteiro, enfim, evite as obras da carne. Se você quer se relacionar romanticamente com alguém, busque a orientação de Deus, porque é isso que Deus quer. E para finalizar, as orientações sobre romance à maneira de Deus, em 2 Coríntios 6,14, a Bíblia orienta a não fazer jugo desigual. Aqui diz, não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade ou a comunhão entre a luz e as trevas. É uma orientação do apóstolo Paulo. Então, se você é cristão, procure se relacionar romanticamente com alguém que é cristão. Ah, mas ele ou ela vai se converter depois que eu me relacionar. Não há garantia disso. O próprio apóstolo Paulo fala aqui, como é que tu vai saber se a pessoa depois vai se converter ou não vai? Então, a Bíblia não orienta relacionamento romântico com pessoas que não professam a mesma fé que você. É uma orientação da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo com o seu marido que vive. Mas se desfalecer o seu marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então esse texto está dizendo que você pode se casar com quem você quiser, contanto que seja no Senhor. Então há uma recomendação do apóstolo Paulo que se você quer se casar com alguém, você é cristão, escolha alguém que professe a mesma fé que você. Essa é a orientação de Deus e que a sua vida romântica glorifique a Deus. Que o seu namoro, como você queira chamar, que ele glorifique a Deus. Que ele seja uma bênção para o lugar onde você está. Que as famílias envolvidas aprovem isso. Nós estamos muito acostumados a lidar com vários casais. Eu e a Sandra. E a maioria dos casais que têm gravíssimos problemas conjugais dizem, olha, nós fomos orientados a não nos casarmos, mas nós insistimos. Várias pessoas nos orientaram a parar esse relacionamento anterior ao casamento, mas nós insistimos. E agora estamos aqui tendo muitas dificuldades de poder prosseguir com esse casamento. Então, assim, o termômetro para o relacionamento romântico, sem sombra de dúvida, são os pais. Porque eles são aqueles que Deus escolheu para te instruir, para te ajudar, para te orientar. A palavra deles tem que ter um peso muito forte. Por quê? Porque o pai e a mãe conhecem os filhos. O pai e a mãe sabem muito e discernem de Deus aquilo que Deus está fazendo na sua direção. Então eu quero terminar essa segunda live sobre o tema família, chamado Relacionamentos Românticos. Eu gostaria de orar por você que está me ouvindo aqui, que ele está orando por alguém que você quer se casar, e eu quero abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que me ouvem aqui e que estão em busca de alguém para se casar, para construir uma família, eu peço que o Senhor os ajude. Eu peço que o Senhor possa preparar essas pessoas para que eles se encontrem e que realmente o Senhor possa uni-los de uma forma sobrenatural. Muitas vezes a ansiedade, a angústia nos leva a agir na carne. Muitas vezes o prazer apenas de satisfazermos a nossa vontade, muitas vezes tem nos levado a caminhos que têm ferido o nosso coração. Por isso eu oro para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que o Senhor possa lhes dar paz e tranquilidade, sabendo que tudo está no teu controle. Que aquela pessoa que o Senhor escolheu, ela vai vir ao encontro daquele que é o escolhido, daquela que é a escolhida, porque a nossa vida está nas tuas mãos.
e tu cuida de nós. E até nisso o Senhor cuida de nós. Por isso eu quero abençoar a todos que estão aqui nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Até logo.